cadeira elétrica, execução na guilhotina, enforcamento. Essas são algumas das penas de morte mais pesadas e conhecidas pelo mundo afora. Mas e se eu te dissesse que existem muitas outras penas de morte que chegam a ser muito mais pesadas e impactantes do que essa? Nesse vídeo eu vou te mostrar o top 7 das penas de morte mais pesadas da história da humanidade. E já adianto, tem que ter estômago para ver cada uma dessas mortes, viu? Então chega mais, que é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Sétimo lugar, injeção letal. Para começar a lista, a gente vai falar de um método até que bem de boa comparados aos que vamos ver mais adiante. Para fazer isso, um paramédico, um enfermeiro e um auxiliar preparam as injeções e conectam o prisioneiro ao motor cardíaco. Depois, tubos com agulhas são conectados aos braços do condenado, que pode realizar um último discurso. As doses e as drogas que ele irá receber podem variar de acordo com as leis do país e até dos estados. Normalmente são 3 líquidos transparentes que começam a ser administrados em doses muito altas, chegando a ser de 5 a 15 vezes maior que as dosagens aceitas pela medicina. No fim, a morte ocorre após cerca de 10 minutos. Ela não é tão dolorosa, mas o pavor de saber que seus últimos minutos estão sendo contados de uma forma bem suave, isso é agoniante. Sexto lugar, crucificação. Com certeza você já conhece essa pena de morte. Afinal, foi por meio dela que Jesus Cristo trouxe a salvação para a humanidade. Independente da sua crença, isso não tira o fato de que a pena de morte por meio da crucificação é uma das mais pesadas possíveis. Claro que hoje em dia esse método não é mais utilizado, porém antigamente era comum vermos pessoas sendo executadas assim. No ato da crucificação, a vítima era pendurada de braços abertos em uma cruz de madeira, amarrada ou raramente presa a ela por pregos perfurantes nos punhos e pés. O peso das pernas sobrecarregava a musculatura abdominal, que, cansada, tornava-se incapaz de manter a respiração, levando à morte por asfixia. Para abreviar a morte, os torturadores às vezes fraturavam as pernas do condenado, removendo totalmente sua capacidade de sustentação, acelerando o processo que levava à morte. Mas era mais comum a colocação de bancos no crucifixo, que foi erroneamente interpretado como um pedestal. Essa prática fazia com que a vítima vivesse por mais tempo. Nos momentos que precedem a morte, falar ou gritar exigia um enorme esforço. Enfim, se você achava que os pregos eram a pior parte, agora você ficou sabendo que o cansaço abdominal era o que realmente tirava a vida da vítima. Quinto lugar, a morte por 1000 cortes. Ela foi usada na China de 900 anos depois de Cristo até cerca de 1905, quando foi proibida em todo o mundo. Naquela época, muitas guerras rodavam o local, por isso era comum que alguns infiltrados ou espiões entrassem no território chinês. E quando eles eram pegos, os chineses acreditavam que essa pessoa devia sofrer uma dor horrenda antes de morrer. Por isso eles criaram a morte por 1000 cortes, onde homens treinados usavam facas afiadas em concreto, misturados a diamantes para perfurar a vítima inúmeras vezes. Sendo assim, o culpado sofre mutilação por grande quantidade de cortes em áreas específicas do seu corpo com uma faca afiada. Há relatos que dizem que eles faziam de tudo para que a vítima não morresse logo. Por isso, sempre causavam perfurações lentas, com o intuito de diminuir o processo de perda de sangue, mas em compensação, aumentando o processo de sofrimento. Quarto lugar, esmagamento por elefante. Pois é, parece que antigamente o povo era muito criativo na hora de escolher os métodos de punição. O esmagamento por elefante foi, por milhares de anos, um método de execução comum para os condenados pela pena capital no sul e sudeste da Ásia, particularmente na Índia, onde os elefantes asiáticos eram usados para esmagar, desmembrar ou torturar prisioneiros em execuções públicas. Os animais eram treinados e versáteis, capazes de matar as vítimas imediatamente ou torturá-las lentamente por um período prolongado. Ou seja, para você ter uma noção do quanto que as pessoas eram cruéis naquela época, elas treinavam os elefantes apenas para essa tarefa. E olha, você não tem noção do tamanho da dor que isso causa, porque um elefante não consegue esmagar uma pessoa com uma única pisada.
pancada. São necessários vários pisões até que algum membro seja mutilado ou esmagado. Por fim, caso a cabeça não seja estourada, o réu terá que esperar morrer devido à hemorragia das feridas. Terceiro lugar, Garfo dos Hereges. Quando eu digo que as pessoas são criativas para criar métodos de execução ou de tortura, é porque elas realmente são mestres nesse quesito. Esse maravilhoso utensílio que foi usado durante a Idade Média era caracterizado por possuir duas extremidades opostas bastante afiadas, que eram presas ao pescoço e que faziam com que o torturado não pudesse abaixar a cabeça. Caso contrário, o garfo perfuraria o peito e o queixo. Devido ao cansaço de sustentar o objeto por horas, as vítimas cediam o peso da cabeça e o garfo dos hereges perfurava o corpo eventualmente. Ou seja, a pessoa que estivesse condenada àquilo não podia fazer nada, porque ela não conseguiria manter o pescoço levantado por tanto tempo. Inclusive, tenta aí pra você ver. Então, mais ou menos 1 hora depois de ser levado a esse método, a pessoa não conseguia mais manter o pescoço levantado e seria morto com o queixo empalado. Segundo lugar, o berço de Judas. O berço de Judas era um dispositivo em formato piramidal, feito de madeira, sobre a qual ficava exposta a vítima, que era amarrada, suspensa e progressivamente baixada até que o ânus, a vagina ou testículos entrasse em contato com a ponta do instrumento. A intensidade da dor infligida pelo sistema de tortura poderia ser alterada de várias maneiras. Primeiro, a vítima poderia ser balançada sobre a pirâmide e segundo, ela poderia ser repetidamente deixada cair sobre o dispositivo, no qual poderia ter azeite espalhado sobre a pirâmide para proporcionar um deslizamento no contato com a pele. Era comum deixar a vítima suspensa sobre o aparato torturante durante uma noite inteira para prolongar o sofrimento até que as sensações com movimentos e contatos fossem reiniciados no dia seguinte. Ou seja, a agonia poderia se estender por vários dias. O aparelho geralmente não era submetido à limpeza, fazendo com que as coisas ficassem totalmente fora de higiene, para que a pessoa morresse. Para você ter uma noção do nível de tortura de morte, as vítimas não morriam necessariamente em decorrência de ferimentos sofridos, mas sim das infecções que vinham por meio do contato com o dispositivo. Primeiro lugar, execução de William Wallace. Caso não conheça, William Wallace foi um guerreiro escocês que liderou seus compatriotas contra a dominação inglesa imposta pelo reinado de Eduardo I. Embora esteja morto há 7 séculos, William Wallace ainda vive na história e na imaginação da Escócia. Tanto é que ganhou um filme totalmente inspirado em sua história, que é o renomado filme Coração Valente. Porém, é claro que no meio de tantas guerras e batalhas, esse bravo guerreiro iria levar a pior. E isso aconteceu quando ele acabou sendo derrotado pelos ingleses, onde foi levado e julgado à pena de morte. E meus amigos, essa foi uma das mortes mais tristes e dolorosas que se possa imaginar. Porque além de ser bem sofrida, foi uma pena que levou alguns minutos, sendo que antes disso, ele chegou a ser humilhado pelo povo inglês. Ele foi levado para Londres imediatamente em 22 de agosto, onde foi exposto pelas ruas na manhã seguinte, onde as multidões da mesma zombaram dele e lhe atiraram comida podre, pois os ingleses foram levados a acreditar que Wallace era um impiedoso fora da lei, que havia matado diversos ingleses inocentes e que devia ser punido. Lá ele foi julgado, sem direito à defesa e condenado à morte na hora. Primeiro ele foi enforcado até quase perder os sentidos, depois foi amarrado e teve as entranhas arrancadas. Por último, sua cabeça foi cortada e seu corpo picado e distribuído pela cidade. Sua cabeça foi colocada em um pique na ponte de Londres, de modo que todos a vissem como advertência para outros possíveis traidores. Bom, quem assistiu ao filme sabe muito bem que essa foi uma pena de morte que eu não desejaria nem para o meu pior inimigo. De todas essas, qual é a mais pesada para você? Comenta aqui embaixo. Agora, se você chegou até aqui é porque gostou desse vídeo. Então me diz aí, o que te impede de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações? Vai lá, amigão, clica aí que só assim você terá acesso aos nossos conteúdos aqui no YouTube. Mas então é isso, agradeço muito pela atenção e até o próximo vídeo.